Olá pessoal, sou eu outra vez, a Vanessa que fez o vídeo naquela hora, cuidando do cabelo, também da Barbosa, da comida. Sou eu outra vez fazendo mais outro vídeo. Pessoal, eu tava aqui orando de joelho, né? Eu tava orando de joelho sem gravar nada no celular, entendeu? Eu tava aqui de joelho orando, falando com Deus, né? Mas já terminei, entendeu, pessoal? Só fiquei só um minutinho só de joelho. Aí depois que eu terminei de falar com Deus, aí eu saí do joelho, né? Aí, pessoal, eu vou cuidar das minhas tarefas ainda, porque eu só cuidei do restante, né? Agora eu vou cuidar mais das coisas, entendeu? É isso. Eu vou fechar aqui a janela, pessoal. E também eu vou amarrar a gata, porque já tá na hora de amarrar, porque eu só deixo no tempo assim que começa a novela, né? Já terminou a novela já. Tava assistindo aqui a novela na televisão. Aí depois que termina a novela é assim, deixa muito tempo a gata solta como começa a novela. Mas quando termina as duas é que eu tenho que amarrar a gata, né? E tudo. Ou se eu deixar muito tempo não, vou ter que amarrar ela. Se eu deixar ela solta, já tá dizendo tudo. Ela vai bagunçar. Ué. A gata, pessoal, ela tá aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Ela tá aqui no chão, ó. Tem que amarrar ela, porque senão... Gente, vem. Eu tô preguiçoso, vem logo. Aqui, pessoal, ela é preguiçosa. Ela gosta de ir pra rua, mas sempre ela vai pra rua, né? E tudo, né? Aí, quando ela vai pra rua, aí ela vem sozinha pra cá, porque ela tem medo de ficar lá embaixo, né? Às vezes ela vai pra rua pra conhecer a rua. No mais, já viu um vídeo ela na rua, indo pra rua, a gata. Meu Deus. Deixa eu amarrar tudo, vai. Deixa eu amarrar. Pera, deixa eu amarrar você. Pera aí, calma. Deixa eu amarrar aqui, porque eu tenho que amarrar você. Tá tudo embrulhado aqui. Meu Deus, pera aí. Não, deixa eu nem coisar aqui. Pronto. Amarra a sua cama. Quer dizer, arrumar a sua cama e dizer amarrar. Meu Deus. Trocar a sua água. Já tem ração. Já tem ração. Olha. Que é formiga na água dela. E eu vou ter que trocar a água dela, né? E tudo. E a bosta dela caga direto aí, ó. E a areia dela é pesada. Pesada demais. Tem que trocar a água dela. Tá outra. Aí se eu quiser também trocar a bosta dela, levar a bosta dela lá pro lixo, eu vou ter que levar, né? Mas não levantar aquela bacia de areia, porque é bem pesada. Aqui, pessoal, troquei a água dela já. Agora eu vou colocar a água dela aqui. Tá aqui, ó. Aqui no chão. E também ainda tem ração pra ela. Agora se não tiver, se precisar botar, ainda tem ração ali pra ela, pessoal, ó. Tá vendo? A comuca dela. Tem, ó. Tá vendo? Não precisa botar mais ração pra ela. Só troquei a água mesmo e pronto. Se eu quiser também trocar a bosta dela, eu troco depois. Que eu terminar de lavar os pratos, que tem prato sujo ali fora. Vou colocar essa panela aqui. Abrir essa porta aqui, pessoal, para lavar os pratos. Ainda falta lavar essa sandália que tá aqui.
Então, pessoal, depois que eu terminar de lavar os pratos, aí, depois que eu terminar de ler o capítulo da novela, depois de lavar os pratos, aí então eu taco do café no fogo, né? Pra depois eu tomar banho depois. Aí depois que eu terminar de fazer as coisas, eu vou parar o vídeo depois. Entendeu? Vou tomar banho depois que eu terminar de fazer as minhas coisinhas aqui. Também olhar o capítulo da novela da manhã. Que eu gosto muito das novelas da SBT. Eu adoro assistir. Olha só, pessoal, o que desceu ali. Deve ser o chato do David. Não gosto dele, nem um pouco. Detesto. Pronto, pessoal, já lavei. Agora eu vou colocar aqui, ó, na parede. A parede aqui é de cima, ó. Aí, o restante, olha esse restante, ó. Aí eu vou colocar, pessoal, ali essa panela. Ou então coloco aqui pra... Ou então como na panela, né? Guardar isso. Aqui, pessoal, ó. Coloca ali. Isso.
hein, pessoal, que eu lavar os pratos, também vou lavar a pia, que a pia tá tão suja, e eu vou ter que lavar, né? Vou lavar a pia, vou lavar a sandália pra depois. Olha o capítulo da novela da manhã, pessoal. Deixar aqui porque depois eu vou enxugar, ó. A garrafa, ó, deixar aqui no chão. Vou lavar os pratos, lavar a pia, lavar. Deixar aqui também esse. Os dois aqui, ó. Pronto aqui, pessoal. Deixar aqui que eu vou enxugar os três. Aqui. Isso. Pessoal, sabe por que eu tô virando o celular pra lá e pra cá? Pra mostrar eu lavando os pratos. Pra todo mundo saber que eu sou uma dona de casa e que não sou uma coitada de ninguém, como vocês pensam que eu sou, entendeu? Aí tô, ó, virando o celular pra cá, pro outro lado e pra cá, só pra mostrar eu lavando os pratos, entendeu? Pra todo mundo saber que eu sou uma dona de casa, não é? Eu sei fazer tudo, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Agora, pessoal, o único problema que eu não sei fazer na vida é matar galinha viva. Eu tenho medo de matar. Só sei cortar a galinha quando ela tá morta. Agora, matar ela viva, eu não tenho coragem não. De matar não, porque eu não gosto de matar a galinha e ver o sangue da galinha. Que horror. Eu prefiro 1000 vezes galinha morta pra limpar, pra cortar e tratar. E depois que tratar, botar no fogo. É isso que eu gosto de fazer. De tratar a galinha morta. Agora viva não. Entendeu? É isso, pessoal. Eu nunca fiz um vídeo tratando a galinha limpando e cortando. Mas algum dia pode ser que eu faça um vídeo também tratando a galinha morta e limpando ela e botando no fogo. Entendeu? Pode ser que eu faça um vídeo assim, né? Quando Deus proverá e Deus me dá o poder de fazer um vídeo assim, talvez eu faça, né? Também.
pessoal, eita, poxa. Eu fui lá, fosse pra que negócio cair no meu olho da bucha do sabão, Meu Deus, tem que tomar mais cuidado quando lavar as coisas, né? Tô tão alvoroçada, meu pai. Quase que caiu no meu olho, mas ainda bem que não caiu, ó. Ai, meu Deus. Pessoal, eu também tenho uma coisa pra comentar, que é mais séria do que vocês imaginam. Aqui, pessoal, uma vez eu fui varrer a casa e o negócio dali do fogão quebrou. Eu ia comentar isso no vídeo, mas eu esqueci que eu tava com muita coisa pra fazer, eu tava com muita pressa, né? Agora eu tô fazendo um vídeo pra mostrar também aquele negócio ali quebrado. Pois é. Quando eu fui levantar pra varrer a casa, o negócio ali quebrou, o negócio do fogão. Isso aqui, ó. Isso aqui quebrou. Eu fui levantar aqui pra varrer a casa, quebrou. Aqui soltou, quebrou. Entendeu? Vocês vão aí ajeitar e cruzar pra ficar certo. Antes. No campo tava procurando, ó. Aqui. E eu procurando, pessoal, essa tampa, olha só, tava na pia. Nossa. O outro, quando fecha a porta, fecha com tanta força. Meu Deus, esse daí ele é especial, é doente da cabeça, não sabe nem o que faz, coitado. Quero nem filmar ele nos meus vídeos, Deus me livre. Aqui, pessoal, ó. Colocar aqui o copo. E esses que eu tô com ele, vou guardar. Entendeu? Vou guardar.
Aqui, ó, a água do café, que eu vou deixar ali pra depois botar no fogo. Vou deixar aqui. Aqui, pessoal, já lavei a colher. Agora o que falta é lavar a garrafa. Lavei a garrafa, pessoal, lavei, ó. Vou colocar aqui. Agora eu vou lavar a pia, pessoal, lavar a pia, entendeu? Ali tá sujo.
Pessoal, uma vez tinha uma pedra aqui que eu botava antigamente. Sabe o que aconteceu com essa pedra? Uma vez que tava aqui, uma vez que tava aqui na pia. Uma vez eu tava aqui, eu botei aí uma pedra. E quando eu fui olhar, a pedra não tava, sumiu. Tá perto onde bota os pratos ali. E tudo. Porque eu botei ali, modo vento não derrubar isso aqui. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu botei ali, fui olhar, já não tava mais. Misterioso, o pessoal levou a pedra que eu botei ali pra segurar o negócio, pra o vento não levar. Entendeu? Pois é. E agora meu marido arrumou um negócio ali, pra botar ali, pra o vento não levar. Entendeu? É isso. Desde que eu botei esse negócio aí, não sumiu. Só sumiu a pedra que eu tinha deixado na pia. Entendeu? Pois é. O misterioso, pessoal, ele levou a pedra. Levou porque tava na pia, que eu lembro. Entendeu agora? Vou pegar a escova pra lavar agora a sandália pessoal aqui. A escova tá...
Fechar aqui a porta, pessoal. Já lavei ali já. Não. Tá faltando lavar a torneira, né? Lavar a torneira, que a torneira tem que ter limpeza do que as outras coisas. Mas pode ter limpeza, mas tem que ter limpeza também a torneira também, né? Peraí. Pronto, pessoal, já lavei o negócio da torneira, lavei a sandália, tá aqui, ó. Tá tudo ok, ó. A sandália tá aqui no chão. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo a sandália? As duas que eu deixei aqui, ó. Não tá vendo não, né, pessoal? Dá pra ver? Dá pra ver aqui, ó, desse lado, ó. A sandália, tá vendo? Deixei ali pra secar. Tá molhada que eu lavei. Fechar a porta, pessoal, agora. Fechar aqui. Vou pegar o isqueiro que tá no quarto, né? Tô olhando o capítulo da novela, ao mesmo tempo eu olho o café também, né? Eu enxugo tudo isso. Ai, ai, Deus. Ah, meu amor, pessoal, como tá. Então pega na água pra lavar os pratos. Como pego na água é assim. Roberta chega em casa. Ela grita por Paulina. A empregada corre. Roberta comenta que está com dor de cabeça. Ela percebe a ausência de todos. Paulina revela que Matias e Gine Gonçalo saíram juntos. Roberta estranha. Paulina anuncia que Renata foi sequestrada. Roberta disfarça o seu entusiasmo. Ela liga para Augusto. Roberta pergunta se o vilão sequestrou Renata. Ele confirma. Roberta revela que todos viajaram. Augusto assegura que jamais será encontrado. Roberta pede para saber o paradeiro de Renata. Augusto não fala nada. Roberta sugere que o vilão suma no mundo com a mocinha. Renata chega no bar. O capanga a manda para a cabine. Augusto reitera que Renata o excita. A mocinha segue apagada. Renata é colocada na cama. Ela continua amordaçada. Antônio recebe a ligação de Jerônimo. Ele lamenta a situação.
Antônio pede para Jerônimo manter a fé. Severino hospeda Marina. Antônio recebe a médica. Severino nota a aflição do colega. O padre e Marina descobrem que Augusto sequestrou Renata. Todos comentam que o vilão enlouqueceu. Marina crê que Augusto é capaz de cometer uma loucura. Antônio e a médica decidem ir à Bonita. Severino fica sozinho. O médico cura Aníbal. Ele sugere que o jovem não se esforce. Matilde insinua que a perna de Aníbal está amaldiçoada. Ellison a repreende. Aníbal descobre que precisa depor. Ele anuncia que não está envolvido no sequestro. O médico sugere que Aníbal não se assuste. Ele reitera que todos os feridos depõem. O médico sai. Matilde assegura que Aníbal não será acusado. Ela sugere que ele fale o que sabe. Adriana esclarece para Honório que está bem. Ela sugere que ele siga na capital. Gonçalo e Regina seguem aflitos. Adriana pede para Honório vigiar Roberta. Manuela leva chá para Regina. Todos desejam que Jerônimo chegue logo. Manuela comenta que o vingativo deve estar chegando. Jerônimo surge debilitado. Todos ajudam o vingativo. Gonçalo comenta que Jerônimo foi valente. O vingativo reitera que quer proteger Renata. Todos exigem que Jerônimo descanse. O vingativo segue teimoso. Gonçalo admite que não há novidades sobre Renata. Jerônimo anuncia que está disposto a eliminar Augusto. Gonçalo reitera que o vilão será castigado. Jerônimo vai para o quarto. Os preocupados ficam na sala. Matias comenta que Augusto é um animal. Gonçalo teme que o vilão agrida Renata. Matias crê que Augusto ama a mocinha. Ele deduz que Renata não será machucada. Lázaro reencontra Carina. Ele conta para ela que está apressado. Carina anima o marido. Ela anuncia que não pode se calar. Carina deixa Lázaro desconfiado. Ela revela para ele que a vida os premiou. Carina conta para Lázaro que está grávida. Ele reage eufórico. Lázaro grita. Ele rodopia com Carina. Lázaro crê que o bebê será um menino. Carina discorda. Lázaro anuncia que já ama o filho. Carlos coloca Jerônimo na cama. Regina decide cuidar dos ferimentos do amigo. Ela percebe que Jerônimo segue péssimo. Carlos exige que o amigo se cuide. Regina pede gases. Jerônimo sugere que a viúva procure Renata. Regina admite que a mocinha corre perigo. Ela confirma para Jerônimo que é mãe de Renata. O vingativo reitera que já desconfiava. Ele comenta que Renata e Regina se parecem. A viúva relembra a reação da filha. Jerônimo lamenta por não ter presenciado o momento. Regina informa ao vingativo que nem todos sabem da verdade. Ela diz que Gonçalo armou uma arapuca para Roberta. Jerônimo comenta que a invejosa pode ter alertado Augusto. Ele exige falar com Gonçalo. Jerônimo assegura que Roberta sabe onde Renata está. A mocinha acorda. Augusto acaricia Renata. Ela se assusta com um beijo dele. Augusto comenta que Renata está a bordo. A mocinha segue assustada. Renata descobre que está em um barco. Augusto reitera que a embarcação se chama Renascer. Renata comenta que o vilão enlouqueceu. Augusto anuncia que Renata não deu opção. Ela decide partir. Augusto exige que Renata não grite. Ele é agressivo com ela. Augusto reitera que Renata não tem escapatória. Ela o chama de infeliz. Augusto comenta que sempre agradou a Renata. Ela insinua que ele não ama ninguém. Renata acusa Augusto de ter um caso com Roberta. Ele nega. Augusto admite que agiu contra Jerônimo. Renata informa ao vilão que prefere morrer a ficar com ele. Jerônimo exige que Gonçalo pressione Roberta. Matias pede o mesmo. Jerônimo comenta que Roberta não pode saber que ele está vivo. Regina admite que a invejosa não presta. Adriana diz que Roberta viu Renata com a mala. Gonçalo decide ligar para Honório e Constança. Ele diz que precisa de ajuda para encurralar a invejosa. Augusto percebe que Renata está alterada. Ele diz que a fará feliz. Renata não permite que Augusto a toque. Ele anuncia que irá domá-la. Renata admite que se enganou com Augusto. Ele quase bate nela. Augusto deseja o corpo de Renata. Ela reitera que o seu coração sempre será de Jerônimo. Augusto anuncia que o vingativo morreu. Renata segue o jogo do vilão. Augusto comenta que a mocinha está viúva. Ele sugere que Renata chore pelo marido. A mocinha atua. Renata chora. Jerônimo pede para Carlos capturar Medeiros. Ele comunica que o capanga pode ser útil.
Matias decide acompanhar Carlos. Jerônimo comunica que está sem celular. Carlos e Matias saem. Adriana também se retira. Constanza e Honório invadem o quarto de Roberta. Eles anunciam que Gonçalo quer falar com ela. A invejosa exige ficar sozinha. Honório liga para Gonçalo. O empresário coloca a ligação no viva voz. Gonçalo exige que Roberta seja sincera. Ele pergunta onde está Renata. Roberta assegura que não sabe de nada. Gonçalo comunica que já descobriu que a invejosa e Augusto se aliaram. Roberta reitera que ninguém tem provas contra ela. Constanza e Honório culpam a invejosa. Eles comentam que ela não tem credibilidade. Roberta assegura que não está envolvida no crime. Ela exige que deixe de culpá-la. Gonçalo admite que não confia em Roberta. Ela jura pela sua vida que desconhece o paradeiro de Renata. A mocinha pensa em escapar. Renata vê uma imagem da Virgem. Ela comenta que Augusto precisa continuar pensando que Jerônimo morreu. Renata deduz que o vingativo irá resgatá-la. Ela teme que Aníbal, Ellison e Adriana estejam feridos. Renata reza. Augusto fala sozinho. Ele comenta que Renata precisa mudar. Augusto anuncia que já não necessita fingir. Ele bebe. Jerônimo e Regina seguem unidos. Gonçalo comenta que Roberta não falou nada. Jerônimo percebe que a invejosa não quer cooperar. Ele crê que Augusto tem outros cúmplices. Marina chega na fazenda. Ela reencontra Jerônimo. Antônio e Marina perguntam se podem ajudar. Regina admite que não sabe o que fazer. Marina decide examinar Jerônimo. Regina e os demais se dirigem à sala. Marina e Jerônimo ficam sozinhos. Renata percebe que está trancada. Ela volta a pedir ajuda. Augusto leva comida para Renata. Ela anuncia que não quer nada. Renata destrói a comida. Augusto anuncia que não vai tolerar criancices. Eles discutem. Augusto ameaça aplicar injeções em Renata. Ele sugere que ela se conforme com a realidade. É uma novela que tem cada sua história, né? Não é pessoal que eu vejo no celular, né? Ainda, meu Deus. Esperar borbulhar, ainda não borbulhou, tô esperando borbulhar enquanto eu fico olhando aqui o capítulo. Ai, meu Deus. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Roberta conta para Josefina que Augusto sequestrou Renata. A víbora sugere que a invejosa também procure a irmã. Roberta fala para Josefina que deseja a morte de Renata. A invejosa encerra a ligação. Josefina comenta que Augusto a poupou do trabalho. Ela lamenta por não poder eliminar Renata. Medeiros espera Alzira. Ele fala para o garçom que a Aldalisca também chegará no bar. Matias e Carlos aparecem. O galego toca em Medeiros. Carlos exige que o capanga o acompanhe. Medeiros se opõe. Carlos peita o capanga. Medeiros tenta fugir. Matias não permite. Medeiros é rendido. Lázaro comunica que está às ordens de Jerônimo. Adriana comenta que Aníbal arriscou a vida. Ellison reitera que o namorado precisa fazer o retrato falado do capanga. Aníbal assegura que também vai agir para resgatar Renata. Regina reage agradecida. Marina percebe que Jerônimo está com um sopro no coração. Ela comenta que ele precisa realizar exames. Jerônimo esclarece que quer sair. Marina se culpa pelo ocorrido. Ela relembra que decidiu deixar a cidade. Jerônimo comenta que não culpa Marina. Ele anuncia que Augusto agiria de qualquer maneira. Marina se arrepende por ter sido rígida. Jerônimo a despreocupa. Ele percebe que Renata e Marina já se toleram. A médica comenta que quer ser amiga da mocinha. Marina fala para Jerônimo que todos formarão uma grande família. A médica comenta que já sabe qual é o seu lugar. Marina aceita sua derrota. Ela comenta que Jerônimo deve ficar com Renata. O vingativo reitera que a médica será uma excelente mãe. Marina comenta que quer que os filhos amem os irmãos. Ela anuncia que não irá semear o ódio nas crianças. Renata anda de um lado para o outro. Ela sai do quarto discretamente. Renata caminha pelo bar. Ela escuta alguns ruídos. Renata fica tonta. Ela coloca o plano de fuga em ação. Augusto pega Renata no pulo. Ela comenta que não quer ficar trancada. Augusto exige
que Renata volte para o quarto. Ele anuncia que não tem como ela escapar. Augusto comenta que adora a presença de Renata. Ele sugere que eles se casem. Augusto tira a paciência de Renata. Ele sorri debochadamente. Zira e Lázaro revelam para Matilde que bolaram um plano contra Medeiros. A odalisca admite que se insinuou para o capanga com o intuito de descobrir o que realmente aconteceu com Ezequiel. Os empregados reiteram que Medeiros é cúmplice de Augusto. Alzira crê que nunca descobrirá a verdade sobre Ezequiel. Matias e Carlos chegam na fazenda com Medeiros. Todos confrontam o meliante. O capanga se assusta ao ver Jerônimo. O vingativo anuncia que está vivo, reiterando que reconhece Medeiros como um dos seus agressores. Gonçalo e Jerônimo ameaçam o capanga. Eles exigem descobrir o paradeiro de Augusto. Jerônimo comenta que pode colocar Medeiros na cadeia. Ele exige saber onde está o barco. Todos se enfurecem contra Medeiros. Os preocupados comentam que Augusto está tentando fugir. Medeiros é agredido. Jerônimo oferece apoio legal para o capanga desde que ele colabore. Medeiros anuncia que o barco se chama Renascer. Ele comenta que está... Tá na hora, pessoal, de botar o pó de café. Isso que tá feijão também. Nossa, meu filho.
cabelo tá esquentando, eu fico olhando o capeta. Esperando a ligação de Augusto. Medeiros anuncia que o vilão precisa de documentos para escapar. O capanga diz que Augusto entrará em contato a qualquer momento. Todos orientam Medeiros. Jerônimo pede para Lázaro vigiar o capanga. Regina reza. Ela pede para a Virgem proteger Renata. Jerônimo jura a Regina que vai resgatar a mocinha, mesmo que seja necessário arriscar a sua vida. Renata também entra em oração. Augusto bebe. Ele comenta que nunca vai se separar de Renata. Augusto crê que ganhou a batalha. No dia seguinte, o investigador chega na fazenda. Ele revela que o barco Renascer zarpou há 3 dias e está em alto mar. Gonçalo e Regina relembram que Renata foi sequestrada no dia anterior. O investigador reitera que é difícil achar a embarcação sem as coordenadas exatas. Ele teme que o barco esteja em águas internacionais, pois dessa forma a polícia local não poderá agir. Jerônimo percebe que Augusto bolou cada detalhe do plano. Regina volta a se emocionar. Lázaro comenta que Medeiros está metido em um rolo. Alzira vai ao esconderijo. Medeiros percebe que foi enganado pela odalisca. Ela exige que o capanga conte a verdade. Alzira e Lázaro exigem saber o que aconteceu com Ezequiel. Ela relembra que o marido sabia sobre o sarmento. Lázaro chacoalha Medeiros. Ele chama o capanga de bandido. Lázaro ressalta que Medeiros assumiu o posto de Ezequiel. O capanga apanha novamente. Medeiros decide falar a verdade. Ele revela que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira reage arrasada. Jerônimo decide entrar em contato com o serviço marítimo e a guarda costeira. Matias planeja ir à cidade. Jerônimo comenta que Carlos e Aníbal estão na delegacia por conta do retrato falado. Os preocupados se separam. Lázaro revela para Jerônimo que Augusto eliminou Ezequiel. Alzira relembra que o marido era importante testemunha. Jerônimo escuta o toque no celular. Medeiros atende Augusto. O vilão pede para o capanga ir ao cais. Medeiros descobre o paradeiro de Augusto. O vilão não desconfia da situação. Jerônimo anuncia que vai acompanhar Medeiros. Ele ganha o apoio de Gonçalo. Renata escuta a voz do algoz. Augusto a chama de meu amor. Ele pede para Renata se arrumar. Augusto comenta que a mocinha não pode ser uma maltrapilha. Renata tenta destruir as roupas. Augusto reitera que está perdendo a paciência com a mocinha. Ele ameaça dar um tapa em Renata. Augusto fala para a mocinha que é capaz de usar a força. Ele a intimida. Renata respira fundo. Ela coloca a mão na cara. Matias fala para Jerônimo que está tudo pronto. O vingativo pede para o bonitão ficar na sua frente. O investigador fala para Gonçalo que a guarda costeira aceitou colaborar. Eles rezam para dar tudo certo. Medeiros recebe os documentos de Augusto. Jerônimo pega o envelope. Ele vê os documentos falsos de Augusto. Jerônimo e os demais percebem que o vilão pretende usar nomes irreais. O vingativo exige que Medeiros não o traia. Inês e Regina se falam. A viúva comenta que todos estão tentando encontrar Renata. Regina admite que continua com medo. Inês assegura que o resgate irá acontecer. Regina promete manter a amiga atualizada. A viúva anuncia que não pode perder Renata novamente. Adriana, Marina e Antônio ficam tristes. Aníbal e Carlos também decidem colaborar. Jerônimo comunica que Augusto quer tirar Renata do país. Aníbal admite que o Calhorda não tem limites. Gonçalo vê uma lancha. Os preocupados se escondem. Jerônimo volta a alertar Medeiros. O capanga tenta disfarçar. Aníbal fica na toca. Medeiros entrega a encomenda de Augusto para o comparsa. Aníbal caminha. Ele pula e se esconde na lancha. Os meliantes não percebem nada. Renata obedece a Augusto. Ele volta a chamá-la de linda. Renata pede para ir embora. Ela relembra a Augusto que eles tentaram namorar. O vilão reitera que Jerônimo não está mais no caminho. Renata ameaça odiar Augusto. E ele não se importa. Renata não permite que Augusto a toque. Ele comenta que ela vai ter que se acostumar com a situação. Renata pega o celular. Ela não consegue falar com ninguém. Augusto perde a paciência e esbofeteia Renata. Ela sugere que ele a elimine. Renata esclarece que prefere a morte. Augusto anuncia que a mocinha vai viver para ele. O vilão recupera o celular. Os meliantes se despedem de Medeiros. Aníbal continua escondido. Os meliantes desamarram a corda. Eles entram em contato com Augusto. Os meliantes zarpam. Os preocupados voltam a abordar Medeiros. Eles observam a lancha. Jerônimo percebe que Aníbal se infiltrou na embarcação. O profissional anuncia que colocou um GPS na lancha. Jerônimo ordena que Carlos leve Medeiros para a delegacia.
Ele pede para Gonçalo acompanhar o galego. Jerônimo comenta que não quer arriscar a vida do ricaço. O Vingativo e Matias se unem. Renata fala com o filho. Ela deseja ser resgatada. Augusto pede perdão para Renata. Ele comenta que não quer prejudicá-la. Augusto admite que Renata o tira do sério. Ele exige que ela se comporte. Renata anuncia que Augusto nunca a fará feliz. Ele não desiste. O profissional anuncia que encontrou a localização do barco. Ele admite que não pode interferir, pois a embarcação de fato está em águas internacionais. O profissional teme que Augusto se afaste. Jerônimo e Matias desejam se aproximar do barco. O Vingativo informa Bonitão que tem um plano. Renata segue inquieta. Ela pensa em Jerônimo. Renata relembra seus momentos de amor com o marido. Ela teme não voltar a ver Jerônimo. Renata passa mal. Ela decide ter fé. Renata segue sozinha. A mocinha comenta que precisa se agarrar às lembranças. Renata segue desolada. Ela tenta se recompor. Renata teme perder o filho. Jerônimo e Matias se aproximam. Os meliantes entregam os documentos para Augusto. O vilão pretende zarpar. Augusto anuncia que a sua vida vai recomeçar. Aníbal consegue entrar no navio. O jovem faz de tudo para não ser visto. Jerônimo e Matias também tentam entrar em ação. Aníbal volta a se arrastar. Ele despista o meliante. A lancha de Jerônimo fica cada vez mais próxima. Augusto fala para Renata que a viagem vai começar. Ela se desespera. Augusto comenta que Renata está dificultando tudo. Ele exige que ela não se desgaste. Augusto esclarece para Renata que eles percorrerão o mundo. Ele entrega o documento falso dela. Renata descobre que está com sobrenomes diferentes. Ela comunica para Augusto que não é filha de Josefina. Renata vê Aníbal. Ela disfarça. Augusto comenta que Renata será uma Duran. Aníbal continua escondido. Renata não permite que o inimigo veja o filho. Ela muda de tática. Renata se desculpa com Augusto. Ela aceita seguir as ordens dele. Augusto crê que Renata é inteligente. Ele fala para ela que quer transar. Augusto comenta que não pretende abusar de Renata. Aníbal pede calma para a mocinha. Ele passa sem ser visto mais uma vez. Matias e Jerônimo observam o mar. Aníbal decide parar o navio. Jerônimo e Matias planejam pular. Aníbal não sabe como mexer no navio. Jerônimo e Matias avistam a embarcação. Aníbal olha para os cabos. Jerônimo é orientado. Aníbal mexe nos cabos. Ele tenta desligá-los. Aníbal se livra dos cabos. O capitão revela que não pode se aproximar mais. Jerônimo e Matias exigem outra lancha. O capitão concede. Jerônimo e Matias decidem colocar as roupas de mergulho. Aníbal é capturado. Jerônimo e Matias surgem na lancha. Aníbal é levado para o topo do barco. Jerônimo e Matias seguem combinando tudo. Augusto promete transformar Renata em uma rainha. O vilão reencontra Aníbal. Augusto percebe que Renata sabia de tudo. O vilão toma uma decisão. Augusto exige saber como Aníbal chegou no barco. O jovem admite que entrou na lancha. Augusto xinga o comparsa. Jerônimo e Matias surgem por perto. Augusto decide eliminar Aníbal. Renata relembra que o vilão é pai do jovem. Aníbal reitera que Augusto ordenou que Hortência abortasse. Renata chama o vilão de miserável. Lalinha revela para Carlos Daniel que Paola está almoçando com Douglas Maldonado. Ele finge que lembrava disso. Durante o aniversário de Zenaida, Paulina reclama em pensamento sobre ter que aturar Osvaldo de novo, logo agora que arrumou um emprego bacana. Em seguida, Osvaldo aborda Paulina e a puxa com violência. Ele exige que a conversa dos dois continue e quer saber se ela está apaixonada por outro. Piedade lamenta mais um dia sem Carlinhos. Carlos Daniel teme que Paulina tenha decidido ficar com seu filho e que ela fuja com ele do país. Piedade garante que Paulina não levou seu bisneto. Patrícia concorda totalmente. Adelina palpita que Carlinhos deve ter ouvido que a mãe ia embora para sempre e assim meteu o pé. Piedade anuncia que ou Carlos Daniel denuncia logo a polícia ou ela mesma vai fazer isso. Paulina avisa Osvaldo que não lhe interessa se ela gosta de outro
e o humilha completamente. Osvaldo se vangloria de ter tudo o que quer e agora só faltava reencontrar com ela. Paulina revela que ama outro homem muito mais do que ele. Carlos Daniel aceita as condições de vovó e pede para Rodrigo acompanhá-lo à polícia no dia seguinte. Piedade lhe dá um lacre. Douglas observa Paola indo embora. Braulio pergunta se o patrão estava certo no que achava. Douglas assume que não, pois essa não é a mesma de antes. Paulina esfrega na cara de Osvaldo que foi um erro amá-lo, e agora o amor que sente é um luxo. Pena que não pode estar com o cara agora. Osvaldo agarra Paulina, alegando querer reconquistá-la. Ela grita que ele está morto para ela e sai às pressas. Carlos Daniel chega em seu escritório e cumprimenta Verônica. Ela nota que ele está cabisbaixo e propõe ajudá-lo em relação ao que ele disse, mas acha melhor não falarem de amor. Lalinha nota que a patroa está muito feliz. Paola decide dar para a empregada um monte de coisas que não usa mais, mas em troca de algo. Verônica reclama de Carlos Daniel ter brincado com ela ao afirmar que Paola foi embora, quando ela está aí firme e forte. Carlos Daniel garante que juraria amá-la pro resto da vida se ela o aceitasse. Paola pede para Lalinha lhe contar sobre Douglas Maldonado e a fábrica, em troca de tudo o que prometeu. Carlos Daniel confirma com Rodrigo que Stephanie e Willy vão cuidar de tudo durante a ida deles à delegacia. Rodrigo acha melhor que ambos não vão denunciar, pois será um escândalo. Ele propõe que os dois recorram ao delegado Merino, seu amigo da polícia judiciária. Burro e inútil como um irmão, Carlos Daniel aceita a sugestão imbecil. Paola se gaba de ter conseguido os 2 milhões para a fábrica. Lalinha fica toda trabalhada no deboche, mas Paola não percebe. A megera desabafa da distância de Carlos Daniel. Lalinha a culpa por estar fugindo dele durante 1 ano. Paola pede para saber o que acharam dessa mudança dela. Lalinha apenas recomenda que ela tome cuidado. Paola exige que ela fale o que sabe, mas Lalinha não entrega a verdade. Paola estranha. Carlos Daniel termina de contar tudo para Merino e pede a descrição dele. O delegado solicita um retrato de Carlinhos. A outra anta acha que Paulina levou Carlinhos para ganhar dinheiro e impunidade. Carlos Daniel espera estar errado, mas Merino opina que Paulina é muito descarada só por ter aceitado a usurpação. Todos a tratam como criminosa na conversa. Merino sugere que esperem Paola mostrar ser cúmplice da usurpadora no sequestro. À noite, Paola chama Carlos Daniel para conversar. Ele dispensa e acha melhor não, mesmo com ela toda se insinuando. Carlos Daniel adia a conversa para mais tarde. Paola o vê saindo e decide atazanar a vida de outra pessoa. A bruxa entra no quarto de Stephanie e se depara com ela fazendo crochê. Stephanie recorda que está bem mais tranquila, pois São Miguel venceu o diabo. Paola lembra que o diabo é ela mesma e que Stephanie deve ser grata a ela. A vilã opina que Willy vai preferir que venha um menino. Stephanie quer saber como ela sabe disso. Paola não dá detalhes, mas exige a gratidão da cunhada pela reconciliação do casal. Stephanie se estressa e pergunta se Paola não tem medo que olhem para seu passado através de um certo diário. Stephanie pergunta se Paola ficou nervosa com o papo do diário. Piedade recebe a visita de Carlos Daniel em seu quarto. Ele confirma para a vovó que já denunciou o sumiço de Carlinhos à polícia. Piedade fica sabendo que o neto contou a história de Paulina e se decepciona. Paulina chega com Zenaida no jantar e acomoda a velhinha. Lourdes apresenta Paulina para Osvaldo. Ele estende a mão para cumprimentá-la, deixando um climão. Paola se cansa dos rodeios de Stephanie com esse papo de diário e exige que ela vá direto ao ponto. Stephanie segue com deboche e pede para a inimiga sair. Paola entra correndo no quarto para verificar sua gaveta. A megera descobre que o diário sumiu. Paulina cumprimenta Osvaldo normalmente. Ele não acha que ela vá durar, já que cuidar de Zenaida não é mole. Lourdes confia que sim, visto que a querida até sacrificou sua conta para ficar com o nome dela hoje. Zenaida decide sair da mesa. Osvaldo pede para a sogra ficar, mas ela nem sabe quem ele é. Zenaida quer que Paulina fique na mesa.
Lourdes acha melhor Paulina ir comer na cozinha, mas Osvaldo bate o pé que Paulina tem que ficar, deixando um clima desconfortável. Paola não encontra o diário e teme que Paulina tenha levado com ela. Ela sai do quarto e chama a Adelina, que finge que não ouviu. Lourdes manda Paulina ir comer na cozinha. Zenaida chama pela querida e Osvaldo ordena que ela sente à mesa. Lourdes manda o marido calar a boca. Adelina nega que tenha escutado o chamado de Paola e a megera a chama de velha mentirosa. Paola recorda que é a única patroa daquela casa. Adelina afirma que não tem mais patroa ali do que Piedade. Paola exige não voltar a ser desrespeitada e garante que ninguém ali passa por cima dela. A bruxa ordena que Adelina chame Carlos Daniel assim que ele terminar com Piedade e a dispensa. Osvaldo avisa a Lourdes que a partir de hoje a responsável por cuidar de Zenaida se sentará à mesa. E pessoal, é muita história. Vou ter que escutar. Junto a eles, pois ele manda ali. Lourdes percebe que o marido está a fim de bater boca. Paulina anuncia que vai jantar na cozinha. Osvaldo avisa que se ela não se sentar ali, quem vai sair é ele mesmo. Adelina conta para Piedade e Carlos Daniel que bateu boca com Paola. Ela repassa o recado da vilã para o patrão. Osvaldo bate o pé que quer que Paulina se sente à mesa. Lourdes pede para ela se sentar logo. Paulina hesita, mas acaba cedendo. Todos se sentam. Lourdes admite que não conseguiria jantar em paz sem a mãe em sua mesa. Paulina concorda, pois só o amor de mãe é que vale alguma coisa, diferente dos outros. Ao concluir a frase, Paulina olha para Osvaldo, consumando sua indireta. Osvaldo concorda com Paulina e olha para Lourdes. A ricaça se entristece. Por telefone, Rodrigo recomenda que Carlos Daniel vá visitar Paola para ver se ela dá alguma pista. Em seguida, Carlos Daniel chega no quarto da megera. Zenaida conta para a filha que gostou da janta. Lourdes pede para Paulina levá-la para o quarto. Osvaldo dá boa noite para Paulina e ordena que ela não use mais uniforme. Paola pega na mão de Carlos Daniel e ele rapidamente se solta. Ela quer saber o que houve. Ele recorda que ela deixou o amor morrer e se solta dos beijos dela. Paola avisa que quer dinheiro para renovar o guarda-roupa. Carlos Daniel afirma que eles não têm dinheiro e não dará o que não tem. Paola ameaça procurar em outro lugar. Carlos Daniel pergunta o que ela está esperando para ir logo. Paola fica chocada. Lourdes recrimina Osvaldo por ter demonstrado na frente de Paulina que ela é um capacho dele. Ela não entende o que ele quer mimando tanto a empregada. Osvaldo explica que quer mostrar para Paulina que quem manda ali é ele. Lalinha debocha do rajadão que Adelina levou de Paola. A governanta quer saber o que a fofoqueira disse para a patroa. Carlos Daniel manda Paola fazer o que ela quiser e se ela quiser ir embora, que não volte nunca mais. Paola ressalta que tem direito aos 2 milhões de dólares. Carlos Daniel manda a mulher tentar exercer algum direito para ver o que acontece. Paola quer saber se alguém mandou bilhetes caluniando-a para Carlos Daniel. Ele lembra que ela que mudou tudo e tudo vai continuar mudado. Carlos Daniel acha melhor que Paola não volte a ser como antes, pois ninguém mais a quer assim. Paola engole seco e volta a pedir seu dinheiro. Carlos Daniel garante que não vai dar 1 centavo do dinheiro da fábrica a ela e sai. Adelina reitera que Lalinha deve ter cuidado com a verdade e lembra que se Paola descobrir algo, será por culpa dela. Logo, as duas vão embora daquela casa. Lalinha se estressa. Carlos Daniel conta a Rodrigo por telefone que Paola só queria dinheiro. Ele não sabe até quando vai suportar essa situação. No dia seguinte, Lalinha pega umas rosas com Chico. Paola pede para Lalinha acompanhá-la para arrumar suas roupas e assim separar umas para ela. Enquanto isso acontece, as duas podem conversar sobre certos assuntos. Lalinha entrega as rosas nas carreiras para a Adélia. As duas partem para o quarto. Rodrigo e Patrícia batem um papo sobre o sumiço de Carlinhos. Patrícia reitera que Paulina é legal e nunca o sequestraria. Lalinha fica maravilhada com o tanto de roupa que vai ganhar de Paola e lembra que a outra não fazia isso. Paola quer saber que diabo de ouro é essa. Lalinha disfarça.
Paola garante que vai levar Lalinha com ela caso vá embora daquela casa. Lalinha se vende na mesma hora e avisa que vai responder o que ela quiser saber. Paola deseja descobrir se suspeitam dela. Lalinha enche a boca para revelar que a patroa foi descoberta por todos e que, além disso, Carlinhos não está em um colégio interno e sim fugiu de casa. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Rodrigo nota que a mulher simpatizou muito com Paulina, mas a proíbe de visitá-la na cadeia. Patrícia se assusta com essa possibilidade. Antônia tropeça de propósito em Carlinhos e leva uma bronca de Isabel. As duas discutem. Carlinhos nega que tenha se machucado. Isabel ameaça a irmã caso ela volte a bater em seu netinho. Antônia ameaça de volta com a polícia pelo sequestro de Grumete. Paola se estressa por saber que todos já descobriram que ela pôs uma usurpadora em seu lugar. Lalinha explica que acham que só pegando Paola no pulo é que vão dar com a usurpadora, que possivelmente sequestrou Carlinhos. Paola acha que Paulina ficou louca de ter raptado o moleque e a amaldiçoa por arriscá-la. Enquanto isso, na delegacia, Merino pede a Armador para manterem a discrição quanto ao caso do sequestro. Isabel segue batendo boca com Antônia. Carlinhos pede para a vovó não brigar mais com a chata. Isabel recorda que a casa é das duas. Carlinhos garante que vai comprar uma casa para a vovó quando crescer. Antônia pergunta como Isabel quer que encontre Carlinhos se ela não faz bosta nenhuma para que isso aconteça. Além disso, ele não é nada dela. Carlinhos consola Isabel, que ficou desolada pelas verdades que ouviu. Paola conta para Lalinha que não faz ideia de onde está a usurpadora, portanto, não tem como falar com ela sobre esse tal sequestro. Lalinha recomenda que a patroa finja perante os Bracho que não sabe de nada. Paola fará isso e finalmente entende a atitude de Carlos Daniel. Ela pede o apoio incondicional de Lalinha, que garante que dará. Paola quer saber onde está seu diário. Lalinha mente que não sabe onde está, mas conta que Stephanie rasgou algumas páginas. Paola se dá conta de que as partes que a comprometem com Willy estão sumidas. Merino revela a Amador que Carlinhos deixou um bilhete avisando que ia fugir para achar a mãe. Amador acredita que ele esteja com a tal mãe, mas Merino deixa claro que aquela lá que ele foi procurar não era a mãe dele. Moacir avança em Antônia ao saber que ela bateu em Carlinhos com a porta de propósito. Ele convida Grumete para darem um passeio no lago. Antônia pede para Moacir aproveitar e afogar Carlinhos logo. Isabel se revolta com a maluca e Carlinhos cai na risada. Eles partem para o passeio. Antônia debocha da irmã e prefere tapar os ouvidos ao ouvi-la. A cracuda sai às pressas para o trabalho e Isabel vai atrás. Paola decide ir embora novamente, mas dessa vez com Douglas Maldonado, até ele descobrir que ela é Noélia. Carlinhos brinca com seu navio à beira do lago. Moacir o ensina a pescar carpas. Carlinhos torce para que nunca mais vá embora. Paola finaliza sua carta e termina de envelopá-la. Ela entrega o objeto para Lalinha dar para Pedro levar para Douglas. Em seguida, Lalinha dá a carta para Pedro e pede para ele não comunicar isso a Carlos Daniel. Uma hora depois, Paola se penteia enquanto decide fazer Carlos Daniel sofrer um pouco antes de ir embora. A megera pergunta a Lalinha se Pedro já entregou a carta e ela confirma. Lalinha conta que Carlos Daniel está na biblioteca. Enquanto isso, Carlos Daniel conversa com Rodrigo por telefone. Paola aparece e pede para os dois conversarem. Braulio recebe a carta de Pedro. Ele entrega para Douglas, que rapidamente abre. Douglas lê o bilhete da oferecida e sorri ao ver que ela está em suas mãos. Carlos Daniel reclama da ausência de Paola na fábrica. Ela afirma estar cansada de lá e o recrimina por sua mudança. Paola vai direto ao ponto e pede para o marido levá-la para o internato para visitarem Carlinhos. Carlos Daniel não acha prudente.
Paola não está nem aí e acha bom irem ao tal internato logo após saírem da fábrica. Douglas lê para Braulio o conteúdo da carta de Paola, toda oferecida. Ele decide dar os 2 milhões de presente a si mesmo, confiante de que a megera não escapará dele. Carlos Daniel se recusa a ir. Paola pede o endereço do internato. Ele adia o encontro para o fim de semana. Paola decide descobrir o que o marido está escondendo. Em seguida, Carlos Daniel conta que Paola estava lhe testando agora há pouco e teme que ela já saiba de tudo. Piedade acha que Lalinha é a culpada disso. Mais tarde, Carlos Daniel chega na fábrica. Verônica observa uma foto do patrão com os filhos. Ela recorda da promessa de amor de Carlos Daniel e suspira. Carlos Daniel aparece e recolhe o retrato das mãos dela. Os dois se beijam apaixonados. Leda observa a cena de longe. Piedade quer saber onde está Lalinha. Adelina informa que a fofoqueira foi à farmácia. Amador aborda Lalinha e a cumprimenta, mas ela não sabe de onde ele saiu. Leda se retira do escritório, enquanto Carlos Daniel e Verônica encerram o beijo. Paulina pede para Brígida chamar o motorista. Osvaldo aparece do nada, pedindo para falar com ela. Leda fecha a porta da sala e dá um tapa na cara de Verônica. Verônica não deixa barato e revida um tapa mais forte ainda, chocando a bruxa. Osvaldo afirma não aguentar mais ficar longe da amada. Ele agarra Paulina à força e a beija com toda a sua nojeira. Que mosquito, pessoal, aqui. Terminei de ver o capítulo. Agora eu vou botar ali a toalha na máquina e bater tudo. Assar o salame, depois que eu terminar de assar o salame, aí eu vou parar o vídeo pra tomar um banho. E depois, se eu quiser fazer mais vídeo, depois eu faço também.
frente. Tem a luz da frente aqui. Acesa já, né, pessoal? Pensei que não tava, mas tá. Aqui também, ó. Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo agora. Qualquer coisa, eu faço mais vídeos. Eu ia parar o vídeo depois que terminasse de assar o salão. Mas eu vou parar logo, tá? Tchau. Deixa um comentário no meu canal. Clica no sininho e já dá um like embaixo, tá?